O estudo da nossa lição, fazendo assim uma rápida lembrança do que nós falamos na semana passada, né? Nós vimos que nós temos Adão como nosso cabeça federal, que Deus traz bênção e maldição através desse descendente, né? E que, como nós estudamos, que vemos que Adão, né, foi criado em inocência, pureza, e ele podia, né, porque ele tinha o livre-arbítrio, tanto pecar como não pecar, fazer essa escolha, né? E nós vimos que a escolha que Adão fez, né, que foi, ele decidiu desobedecer a Deus, né, em vez de obedecê-lo, desobedecer. E aí, com isso ele trouxe grandes consequências, não só a si mesmo, mas a toda a sua descendência. Em rápidas assim, palavras, foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, nós, assim, a semelhança de Adão, nós pecamos em Adão, né? A nossa natureza nasceu em virtude disso em pecado. É como diz lá o salmista: em pecado e iniquidade me concebeu minha mãe. Então, a natureza, a nossa natureza, ela já nasce corrompida, né? E foi isso que nós estudamos logo lá no domingo passado, na nossa lição. A nossa lição, ela tem várias divisões, né? Então, nós estudamos isso, vimos o que era ser o pecado original, o que era ser o cabeça federal, como é que Adão pecou, como é que isso passou para nós. Nós vimos isso tudo na lição passada. Hoje, a nossa lição, ela vai continuar falando sobre pecado, sobre as consequências, né, desse pecado, que trouxe culpa, corrupção à nossa natureza. E essas coisas, assim, de tudo que a gente vai falar hoje, a gente está mais familiarizado. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós estamos nessa condição de pecado, nós não temos como não pecar, né? Hoje nós temos o auxílio do Espírito Santo de Deus, ele nos auxilia, né? Mas ainda a gente ainda escolhe pecar ou não pecar, embora a nossa natureza ela não dê essa, como se diz assim, essa oportunidade para a gente, né? A gente tem isso de poder pecar ou não, de ser tentado e não ceder à tentação. Falando dessa forma fica mais fácil. Por causa da ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque se não for assim, a gente vivia na prática do pecado, né? Então, hoje nós podemos não viver na prática do pecado, né? Mas todos nós pecamos. Às vezes a gente pensa assim, poxa, hoje eu passei o dia e não pequei, né? Porque você às vezes não fez até uma ação prática, né? Não mentiu, não falou mal de ninguém, né? Não matou ninguém, né? Isso nas nossas ações. Mas e no pensamento? Então, pecamos. Então, no final do dia, realmente, se a gente for fazer um balanço mesmo, aquele balanço minucioso, né, da nossa vida, a gente vai ver que nós o quê? Pecamos, né? Mas não estivemos na prática do pecado, né? Então, há uma diferença bem grande. E essa diferença, na nossa vida, quem faz é o Espírito Santo, né? Através da santificação de outra coisa, porque a nossa natureza ela é corrompida. É isso que nós vamos ver hoje na nossa lição. Então, a nossa lição ela vem falando sobre pecado original, que fala sobre culpa e corrupção, e aí a gente começa a entender algumas coisinhas, né, que a gente faz e que às vezes a gente diz assim, não é bem isso. Mas a gente vai olhar que tudo nosso, né, está corrompido. Infelizmente, a realidade é essa, né? Há uma briga constante entre a carne e o espírito.
Então, a gente vai ver hoje, assim, eu vou falar sobre isso, mas também vou falar de uma forma, assim, mais prática, para que a gente possa entender. Assim como eu fui entendendo algumas coisas. E também isso explica algumas atitudes nossas, né? Que aí a gente, mas também não é por causa disso, que é essas atitudes que a gente tem, que isso a gente vai deixar, né, correr como um carrinho de rolemã que desce a ladeira sem ter algo que pare, vá direto, né? Então vamos ver aqui. Então, falando sobre a parte 2 da lição, que fala sobre culpa e a corrupção, né? E aí eu botei algumas coisinhas que eu também tirei da lição, e aqui assim fica mais fácil para eu trazer aqui para os irmãos, né, no estudo que a gente vai fazer. Ele diz assim, ó, o efeito da queda arraigou-se de tal forma tão profundamente na natureza humana que Adão, como pai da raça, transmitiu a seus descendentes a tendência, a inclinação a pecar, né? E é como a gente vê lá em Salmo 51, versículo 5, né? E na iniquidade me concebeu minha mãe, né? Então, o nosso corpo está corrompido, a nossa inclinação é pecar, né? Então, às vezes, é algo tão natural, é como se fosse assim, a cobra, ela tem o seu veneno, mesmo que ela não use, ela tem veneno, né? Mesmo que ela não use, ela tem veneno. Né? A gente tem determinados animais, por causa das suas cores, a gente sabe que é animal venenoso, animal não sei o quê, etc. Mas por quê? É da sua natureza, né? Por isso que a natureza até mesmo divide animais domésticos e animais selváticos, né? Eles são muito bonitinhos. São até determinado ponto, porque eles não vão ferir a sua natureza, né? Para modificar, porque eu estou aqui, não há esse sentimento, né, no animal, né? Então, é uma troca de dar lá, cá, eu te trato bem e você me trata bem, né? É mais ou menos isso aqui. O pecado, ele corrompeu toda a natureza, não só a natureza, que a gente vê o cosmos, mas a natureza humana, né? Então, a gente vê na parte da natureza humana que tudo foi corrompido. Às vezes a gente acha que não, mas a realidade é bem dura, nua e crua, né? Essa é a realidade nossa, né? Toda a humanidade nasce pecadora, então não tem ninguém inocente. Às vezes a gente fala assim, mas a criança, tadinha, inocente. Inocente, sim, porque ela ainda não pecou, mas ela é pecado, está nascendo em pecado, precisa de salvação, porque a sua natureza é corrompida, né? Ninguém se torna ímpio ou pecador por quando cresce, né? É que eu tinha uma colega que ela dizia, o meu nome não é nome de criança. Aí eu falei assim, mas para chegar à fase adulta você foi criança, então foi um nome de criança, né? Então, são coisas que a gente precisa ter uma conexão para que a gente saiba que realmente a criança, ela nasce já com a sua natureza corrompida, né? Ela vai desenvolver nesse mundo que jaz no maligno, ela vai desenvolver aquilo que lhe é natural, né? Então, é isso que acontece. Então, dentro do pecado, né, o pecado original, existe o aspecto judicial, negativo e positivo, que eu trouxe aqui para nós vermos. Dentro do aspecto judicial, pelo qual todos é imputado, né, Adão pecou, então a culpa do pecado do Adão, passou a sua descendência. Então, isso tudo foi imputado a nós. Nós entendemos muito desse negócio de imputação, porque quando a gente aceita Cristo como nosso único suficiente Salvador, né, a salvação e a bênção de Cristo nos é imputada, né? A vida de Cristo nos é dada. Então, isso daqui é de forma judicial. Eu falei assim, qual é o texto da Bíblia que eu poderia me aplicar aqui? Então, lá em Colossenses, né, ele explica isso para a gente.
de uma forma assim, que a gente só vai entender na medida que a gente vai estudando essas coisas. Vocês vão abrir lá em Colossenses 3. Deixa eu ver aqui se é 3. Não, desculpe, é 2. Eu estou falando na forma judicial, que aí ele diz aqui, 2 no versículo 14 e 15. Vamos ler o 13, né? Pode ler. A partir do 13 aí, diz. Não, 3 não, 2. Então, quando ele fala assim, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra vós. Então, essa parte aí fala no termo judicial, quando o apóstolo Paulo fala aqui. Então, na parte judicial, a todos nos foi imputado condenação. Diante do tribunal de Deus, quando Adão chegou lá diante de Deus e que Deus chama Adão e diz, Adão, onde estás? E Adão diz, eu me escondi porque estava nu. E ele diz, quem te falou que estavas nu? E aí ele faz, Deus ali aplica um castigo, dá-lhe o juízo. E ali naquele momento ele foi julgado, no tribunal ali. Então, por isso que fala no judicial. E muitas coisas também, quando a gente lê lá em Romanos 8, justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus. Ali é no tribunal de Deus. Quando a gente fala assim, lá no Apocalipse, que todos nós vamos estar diante do juiz, nós vamos passar, isso daí significa o quê? Um tribunal. Então, judicial. Então, nesse tribunal, nós fomos considerados condenados, culpados. E em virtude disso, nos diz lá em Romanos 3, todos foram o quê? Destituídos, afastados, expulsos da presença de Deus, da glória de Deus ali. Quer complementar alguma coisa? Não. Então, quem tiver qualquer coisinha já pode ler. No aspecto negativo, que consiste na falta de retidão original. O que seria? Adão foi criado em retidão diante de Deus. Então, Adão foi criado inocente, puro, reto. Nós podemos dizer que Adão foi criado em retidão diante de Deus. E diante dessa situação, ninguém é reto diante de Deus. É o que o próprio Deus diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Nós podemos ver isso no Salmo 14, nós podemos ver isso lá até mesmo em Romanos, lá no capítulo de Romanos 3, lá em, acho que é 10 também, ele vai falar sobre essa condição do homem, Então ele diz, daquela retidão que era um dos elementos da imagem de Deus, como ele o criou, que ele exige de todo o homem foi o quê? Considerado o quê? Culpado diante de Deus, porque ele caiu da sua retidão. No aspecto positivo, que consiste na corrupção de toda a natureza. Então, a partir daí, toda a nossa natureza está corrompida, E ela diz assim, pois o efeito do qual se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto a todo bem espiritual e inclinado a todo mal, e isto continuamente. No nosso catecismo maior, na pergunta e na resposta do 25. Que aí ele diz assim, vou estar colocando aqui de uma forma como está no nosso catecismo, mas é justamente isso aqui que está colocado aqui. Resposta da pergunta 25, que diz assim, em que consiste o pecado desse estado em que o homem caiu?
Pergunta 25, resposta. O pecado desse estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, aquele representativo, aquele que nós estudamos no domingo passado, cabeça federal de toda a humanidade. Na falta da retidão na qual este foi criado e na corrupção da sua natureza, pela qual se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto a todo bem espiritual, e inclinado a todo mal, e isto continuamente, o que geralmente se chama pecado original, do qual procedem todas as transgressões atuais. Então, essa é, eu digo assim, forma positiva, que agora botou positivo, isso aí é muito negativo, né? Porque isso comprometeu todo o nosso ser. Então, muita coisa é explicada, né? Às vezes a gente diz assim, poxa, mas fulano é tão bonzinho, como é que ele pôde fazer isso, né? O que o Senhor fala lá? Quando eu estava estudando essa lição, eu falei, eu preciso voltar a ler Tiago, né? O livro de Tiago, porque ele fala, primeiro que ele fala que todo bem procede de quem? De Deus, em quem não há sombra de mudança nem variação nenhuma. Ele fala isso, né? E a segunda coisa que ele fala é que nós, né, de uma mesma fonte, procede bênção e maldição. Como é que pode ser isso? E o próprio Jesus fala, se vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, né? Aí ele faz, quanto mais o vosso Pai Celeste. Mas ele sabe que a natureza do homem é continuamente mal, né? E a gente lê isso, eu não sei se nós lemos isso, eu não me lembro, lá em Gênesis, né? Lemos, né? Lá em Gênesis, que ele diz que é continuamente o mal desde o princípio, lá, desde da sua origem, né? Porque pecamos e então a nossa natureza é isso. Todos os descendentes de Adão provêm dessa natureza, né? Nessa natureza já corrompida, né? Note que no terreno espiritual, que nossos símbolos, que a nossa símbolos de fé, catecismo maior, nosso catecismo menor, também tem a nossa, deixa eu ver aqui, a nossa confissão, que a minha aqui já está velhinha, rasgadinha aqui, pequenininha, antigamente, que eu ganhei. Então, ela diz isso, que afirma que a corrupção e depravação total do homem desde a sua queda. Ele pode praticar, e muitas vezes pratica, atos moralmente bons e socialmente excelentes, mas espiritualmente toda a sua natureza está em desordem e corrupção. Eu ia procurar aquele versículo que eu me lembrei, mas eu não sei onde está. Tá muita coisa assim. Falei, eu vou procurar, acabei não procurando. Que aquelas suas obras são como trapos de imundícia diante do Senhor. Não sei se é Isaías. Viu, Isaías. Por quê? Porque está tudo corrompido. Né? Como é que você chega com essas obras diante de Deus? Não é nada. O que Paulo fala aí em Efésios? Né? Que as nossas boas, Deus preparou a gente para essas boas obras. Então, se a gente as faz em Cristo, né? Elas são aceitas como boas, porque partem do Espírito Santo atuando na nossa vida. Mas se elas partirem de nós, elas estão o quê? Maculadas. Elas estão corrompidas. E aí eu vi aqui assim, que o negócio é ainda pior, né? Porque ele diz assim, está corrompido o nosso entendimento, nossa vontade, nossos afetos, nossa consciência, nossa memória e o nosso corpo. Né? E aí eu fui parar para pensar nessas coisas. E aí eu fiquei assim, nosso entendimento. Vocês já notaram que tem coisas que as pessoas falam e que você entende totalmente o oposto daquilo que a pessoa falou? E isso é a nossa natureza corrompida. Né? Ele fala uma coisa boa, mas a gente entende errado e leva para o lado errado. Essa é a nossa tendência, essa é a nossa natureza. Nossa vontade, né? Esse é a hora de dizer assim, né, eu gosto muito disso e etc. Até aquilo que a gente gosta
tem momentos que a gente desgosta, né? Até o prazer, muitas das vezes, que a gente tem na leitura da palavra de Deus, tem dias que a gente não está muito para a leitura, né? Se não é o Espírito Santo que faz com que nós tenhamos prazer nas coisas de Deus, a gente não tem, mesmo sendo nós crentes, né? A gente precisa entender isso tudo para poder pedir ajuda, a Deus, né? Nossos afetos, né? Tem gente que a gente não gosta e tem gente que a gente não gosta, não sabe por quê, mas a gente não gosta, né? Não gostei, né? A pessoa nunca fez nada, nunca disse nada, não, eu sou nada para as pessoas coisarem isso. Depois, mas sabe, eu pensei. Pensou o quê? Se você nem conhece, nunca viu, como é que você... Mas somos assim, né? Uma outra coisa, nossa consciência está corrompida. Oi? E outra coisa, Deus mesmo fala na sua palavra, né, que a gente tem que suportar-vos uns aos outros em amor, né? Muitas vezes o suportar mesmo, né? A gente tem que suportar os irmãos, os erros, porque a gente aceita os nossos, mas não quer aceitar os dos outros. É corrompida igual a nossa, né? A gente que entende e quer que todo mundo entenda os nossos erros, mas não, quando chega o do outro, a gente tem reservas e muitas coisas. Então, isso é natural ao homem natural. É essa natureza corrompida que nós temos. Uma outra coisa que eu achei interessante é a nossa consciência, né? Eu me lembrei de quando eu era jovem, que quando a gente estudava na mocidade, não sei o que, eles falavam, a nossa consciência está corrompida, tem um furo, né? Se Deus não vier e não comece a costurar essa rede, tudo passa, né? É como se tivessem rombos, então tudo passa ali, né? Então é só com o fino do Espírito Santo de Deus é que a gente filtra muita coisa, mas com o Espírito Santo de Deus. Nosso não, tá? Tudo passa, tudo tá certo, tudo tá caminhando de coisa, e a nossa consciência vai deixando passar porque é uma consciência corrompida, né? Então, ainda mais se você for convencido disso, então o negócio passa a largos passos, né? A nossa memória, né, só traz à memória as coisas erradas, né? Eu tomei uma posição na minha vida porque senão a gente acaba caindo no erro de só ver coisa errada, né? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, né? Então, porque não dá, essas coisas só alimentam, né, o pecado, a corrupção, a ira dentro de nós. Eu achei muito interessante uma pregação do reverendo Hernandes, que não foi do reverendo Hernandes, foi na parte falando, uma coisa que teve na igreja de Pinheiro, falando sobre, acho que foi santidade, alguma coisa assim, eles falando, e um pastor pregou e falou assim, pregando sobre Ananias e Safira, ele falou, por que Satanás, ele diz a pergunta do apóstolo Pedro a Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? E às vezes a gente deixa ele encher de ira, de muitas coisas, que vai enchendo o nosso coração, é Satanás que vai enchendo, e a gente permite tal coisa. E ele faz essa pergunta, e eu falei para ele, quando eu estava lendo, ele disse, aqui, já é da nossa natureza, então a gente deixa a largo espaço. Não podemos, né? E o nosso corpo? Essa é a parte mais visível em nós, que é a corrupção do nosso corpo, né? A minha mãe, às vezes, reclama de algumas coisas do corpo, que não está amortecido, está não sei o quê, está velho, não sei o quê. E eu falo para ela assim, mãe, eu sei, está velho. Outro dia, eu fui conversar com o meu oftalmologista, e eu estava falando para ele, pedindo algumas explicações sobre determinadas coisas, e eu falei para ele, mas doutor,
Eu acho que não tinha essas coisas há algum tempo atrás. Aí ele, é porque as pessoas não chegavam a essa idade. Aí eu falei, tá. E ele, isso tudo é envelhecimento. Isso aí é porque os órgãos envelhecem. Né? Então, a corrupção, ela é vista e sentida por nós, e às vezes a gente não gosta, né? Mas no nosso próprio corpo, né? A gente, às vezes, é o cabelo que vai ficando branco, né? Porque está acabou a melanina. A gente estava lindo lá, enquanto a gente esperava uva, eu não sei o que a gente estava comentando das unhas, aí a mamãe falou assim, aonde que vai o rolinho? Porque aqui não tem coisa. Eu falei, e eu não sei o que acontece, mas a gente vai envelhecendo, parece que a unha cresce mais rápido do que antes. Eu cortei há poucos dias, já está enorme. Eu falei, nossa, e não tem aqui, a gente não vê aquele rolinho, né? Mas ela cresce de uma maneira absurda, né? Mas eu estava falando, mas a gente vê isso no nosso corpo. O cansaço, né? Que a gente sente, né? Em demasia, né? E a gente faz uma atividade, alguma coisa, e a gente se sente cansaço. Isso tudo é a corrupção do nosso corpo, né? Que é esse corpo que vai descer a cova, né? Pecado é uma ação praticada por criaturas racionais, né? Então não adianta, porque o cachorrinho não tem pecado. Ele faz o que lhe é próprio à natureza de animal. Então só pessoas morais, que têm criaturas morais e racionais é que pecam, né? Então isso aí é bom a gente saber. Isso também, porque fulano mata, rouba, não sei o que, mas ele quer o bem para o seu filho. Né? A gente vê pessoas com um alto índice de moral, muitas das vezes, né? Talvez às vezes até maior do que o nosso. Né? Atos de misericórdias, né? Mas isso tudo é porque não perdeu totalmente esse homem, né? Natural, a imagem de Deus. Tem muita coisa corrompida, mas tem muita coisa que Deus permitiu que tivesse nesse homem natural, né? Culpa e corrupção. Culpa é um sentimento que aparece geralmente quando avaliamos e reprovamos as nossas ações. Né? Então, quando a gente avalia as coisas, aí eu falo assim, mas como é que o homem natural faz essa avaliação e muitas das vezes reprova o que faz? Porque ele tem no coração a lei de Deus, sim, porque Deus colocou lá em todo homem, né? E aí ele, quando ele faz uma avaliação, e ele vê que as suas ações e as reprova, então ele sente culpa, porque está errado. Sabe que está errado. Às vezes a gente pode saber e não quero admitir. Não admitir não significa que eu não esteja errado e que eu não saiba que eu esteja errado. Né? Notemos evidências de uma consciência culpada. Qual foi essa evidência na vida de Adão e Eva? Eles foram abertos seus olhos e ambos reconheceram que estavam o quê? Nus. Né? E se você for parar para pensar, mas eles não estavam nus antes? Por que agora que é tanta diferença? Vergonha. Culpa, né? Então, pois é. Então, as palavras da serpente cumpriram-se, pois o conhecimento que ele disse, né, a Eva, que ela teria, não foi o conhecimento que eles esperavam. Conhecedor do bem e do mal, né? Em vez de fazê-los semelhantes a Deus, eles experimentaram um sentimento miserável de culpa que os fez ter medo de Deus. Né? Notemos que a nudez é como um quadro de uma consciência nua ou culpada. O instinto do homem culpado é fugir de Deus. Né? E ele não quer voltar. Né? Ele não quer voltar. E a gente vê isso, a gente estudou várias lições anteriores, né, vendo a corrupção, ao ponto de Deus os entregar a si mesmo. Né? Você já viu uma criança entregue a si mesmo? Pois é o homem entregue ao pecado, sem limite, sem nada, e é tudo de forma destrutiva. Né? Corrupção
que é o que a gente viu de uma forma assim, mais coisa, que fala que é a contaminação que o pecado causa na nossa natureza e nos leva a cometer pecado. Ela está presente em tudo que faz parte da natureza humana, principalmente nas nossas vontades, nas nossas emoções. Essa contaminação atinge todas as nossas capacidades. Ao mesmo tempo, é uma contaminação que nos mostra inclinados ao pecado e distantes de Deus. A inclinação aqui, eu vejo aqui assim, que ela é tão forte, né, que nada que a gente pensa, até a coisa boa que a gente pensa, que a gente faz, está contaminado. A gente não vê o quão contaminado, quão inclinado nós somos ao pecado. Né? Eu acho interessante o pastor Nilson, que de vez em quando ele fala algumas coisas, mas são reações que a gente diz assim, a gente é reação natural, né, gente? Né? Alguém fecha, a gente não faz. Mas como que a gente se alegra quando o outro faz pela gente? Vocês não se sentem assim, não? Eu não faço, mas... E a Bíblia fala aqui, né? Lá no final do texto lá de Romanos 1, que ele fala, aqueles que não fazem, mas consentem naqueles que fazem. Então, a gente pecou do mesmo jeito. Né? Então, são coisas que a gente, às vezes, não se apercebe, são coisas que estão no nosso dia a dia, né? E que isso a gente só se apercebe através do estudo de uma lição assim. São detalhes que a gente vai vendo que o Espírito Santo vai mostrando a nós, né? A virtude em nós, mas ela segue a inclinação do pecado. É manchada, está contaminada pelo pecado, né? É aquela coisazinha. Eu tive pensando quando isso aqui, eu até coloquei assim, ó. Por que a comparação com a lepra, né? Como é que o pecado age? Primeiro que ele está na nossa natureza. É como se a gente possa dizer assim, a gente está com o vírus, né? Só que aí dizendo assim, ó, o vírus ele pode se manifestar ou não se manifestar, não é isso? Mas no nosso caso não é. O nosso filho já está manifestado. Ele já está aqui no nosso corpo. Mas o que acontece quando uma pessoa, sabe que a pessoa está com lepra? Ela começa a não sentir, né, nenhuma reação no braço. Ela não sente de tal forma que aquele braço ele cai e ela não sente. E assim é o pecado. Por isso que Deus compara lá no Velho Testamento o pecado com a lepra. Né? É um negócio tão assim, que faz parte, né, do ser humano, que às vezes cai. É uma coisa tão natural, caiu aquele pedaço, eu não senti. Né? A gente fica o quê? Entorpecido. Não? Então, essa é uma associação que a Bíblia faz de que dentro... Eu acho que todas as doenças, essa daí né, é uma delas. Uma outra doença assim que a gente fica assim quando alguém fala é câncer, né? O pessoal fica com isso. Porque tem gente que vai ter câncer que nunca vai se manifestar, vai ficar ali, vai, como a minha avó teve, vai coisar e vai ser curado. E tem outros que você curou aqui, daqui a pouco aparece ali, aí você vai ali, cura dali, aí ele aparece aqui, lugar, não sei o quê. Tá tudo tomado. Né? Ele só ainda não se manifestou. Né? Então, é assim o pecado na nossa vida. Só que, quando a gente acorda, né, a nossa inclinação é toda que a gente, às vezes, já acorda pecando. A gente não olha as bênçãos de Deus, a gente não olha nada. A gente só vê as coisas. Reclama porque está chovendo muito. Né? Mas a gente precisava daquela chuva. A gente reclama porque está sol demais. A gente reclama de tudo. Né? A gente nunca agradece. Então, isso faz parte, muitas das vezes, da nossa natureza. Está tudo contaminado. Quais foram as consequências do pecado na vida do homem? Né? Primeiro, desfiguração da imagem de Deus na vida do homem. Né? O homem não perdeu completamente a imagem divina, porque ainda na sua posição decaída, é considerado como criatura à imagem de Deus. Vamos abrir lá Gênesis 9, versículo 6 e Tiago 3, versículo 9.
Então, é uma imagem desfigurada, mas é uma imagem que ainda é a imagem de Deus. Quem achou pode ler. Gênesis 9, versículo 6. Independente dessa imagem, ela está caída, ela está corrompida, o homem ainda é, né, semelhante à imagem de Deus. Mas embora essa imagem esteja totalmente desfigurada e ela esteja corrompida. Tiago 3, oi? Teve misericórdia de nós. Tiago 3, 9. Então, falando sobre a língua, né? Mas eu estou dizendo assim, mas com ela nós podemos abençoar, e abençoamos realmente a vida de muitos, mas também amaldiçoamos, né? Então, essa imagem, ela está o quê? Desfigurada. Apesar de não estar inteiramente perdida a imagem no homem, encontra-se totalmente desfigurada. Em Cristo Jesus. Por isso que Jesus veio ao mundo, então se tornou possível ao homem recuperar essa imagem, né? Em Cristo nós recuperamos essa imagem perdida, né? No Éden ali, no pecado, né? Em Cristo, na morte de Cristo, nós recebemos esse regenerar, né? Essa nova imagem, a semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que aí é o que fala lá em Efésios, santos e irrepreensíveis diante dele. Uma outra coisa que nos fez, né? Deixa eu ver aqui assim, ó, a consequência foi a morte, né? O pecado trouxe em nós a morte, que trouxe consigo sobre nós o quê? O juízo de Deus. Né? O que nos fala lá em Romanos 6, 20 a 23? Que o salário do pecado é a morte. Né? E isso Deus fala bem claro. É certo que no dia em que dela comerdes, morrerás. Né? E a palavra se cumpriu perfeitamente. Naquele dia, Adão morreu para Deus. Né? E é uma coisa que eu também coloquei aqui, que foi a morte, não só a morte física, que é essa que Deus também deu ao homem e a gente morre, mas a morte espiritual. E essa morte espiritual, ela vem a nós e é o lago de fogo. Lá será lançada a morte, que fala sobre a morte do nosso corpo, né? Porque ele detém a morte. E depois é jogado lá no lago de fogo a morte, os anjos decaídos, né? E aquele que não foi encontrado no livro da vida. Apocalipse 20, 14, 15. Né? Nós estamos sobre a ira de Deus. Né? Estamos mortos em nossos delitos e pecados. É o que fala Romanos 1. E a gente tem aquela descrição enorme, né? Deus deixando o homem entregue a si mesmo. E nós vemos aquelas depravações todas, né? A ira do Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Né? E isso a gente tem visto nos nossos dias a dia. Mas uma coisa nos traz esperança, né? Que diz lá em Lamentações, que fala o profeta Jeremias: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam aqui a cada manhã, né? Que Deus é e aí a gente vê algumas coisas, né? Eu tirei algumas coisas aqui do reverendo
Augusto Nicodemos, que eu achei interessante para que trouxéssemos para nós, para darmos aqui um fechamento na nossa lição. Primeiro, eu botei assim: Deus é soberano no mundo e que ele criou. Foi até o reverendo que botou dessa forma, né? E eu achei interessante trazer isso. Deus está no controle, né? Se nós lermos lá no livro de Apocalipse, nós vemos que Deus colocou as coisas de acordo com a sua própria vontade, de acordo com aquilo que ele faz, né? E o que ele quer que nós vejamos e saibamos. Não sabemos quais são os propósitos de Deus nisso, mas nós sabemos que isso vai acontecer, né? Que o mundo vai acabar e que todo mundo vai estar diante dele, ele como juiz, e ele vai julgar, né? Se bem que lá em João diz que todo aquele que não crê no Filho de Deus, ele já está condenado, né? Então a gente vai chegar diante do juiz, já está condenado, e os atos que nós cometemos, né, esses vão ser aí julgados diante de Deus. Uma outra coisa, ele diz: o homem é responsável por suas escolhas. Você é pecador e é responsável pelo que escolhe. Ah, mas foi Adão. Não, eu estou falando dos seus pecados agora. Você vai responder pelos seus pecados, por aquilo que você fez, assim como o ímpio, né? Só que, graças a Deus, nós temos a Jesus. E como Jesus morreu pelos nossos pecados, né, a nossa ficha está o quê? Está limpa, né? Aí, se a gente for buscar mérito, aí vem voltar aqueles pecados todos, aí a gente vai ter que responder, não tem como, não tem resposta. Tais homens são diante de Deus indesculpáveis, né? Então, todos estão condenados, né? Em Cristo, na imputação, por isso, nesse Adão espiritual, Jesus Cristo, nós estamos então considerados o quê? Santos e irrepreensíveis. Uma outra coisa que acho muito interessante que ele chamou a atenção é que o homem continua vulnerável aos poderes malignos, né? Nós estamos, na nossa carne, inclinados ao pecado. Então, a gente continua vulnerável, né? É um inimigo maior do que nós. A gente vê que a gente já está inclinado, tudo já é para isso. Então, não tem como, né? Se Deus não vier em nosso socorro, nós estamos, como que já fomos capturados pelo inimigo, né? A guerra é na mente e no coração. Então ele diz: fuja de tudo aquilo que o leva a pecar. Se isso leva ao pecado, então fuja. Faça como José, fuja, né? Porque você não tem como enfrentar esses poderes. Ele é maior do que nós. Então vamos fugir. Mas o Senhor nos ensina e também nos adverte algumas coisas. Primeiro, que podemos vencer a tentação, né? E ele diz: vigiai e orai para que não entrais em tentação. O corpo, na verdade, é fraco, mas o espírito ele está pronto. Porque nós temos sido fortalecido o nosso espírito no homem interior, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse corpo, ele está corrompido, né? Tem coisas que a gente espera do nosso corpo que não vai haver, porque ele está corrompido, né? Nós vamos receber um novo corpo, né, na ressurreição em Cristo, e um corpo incorruptível, como o corpo do nosso Senhor. Uma outra coisa que ele diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós precisamos resistir. Temos condição disso sozinhos? Não. Não se desespere, porque nós temos lá a armadura de Deus, na qual nós podemos estar firmes, e através dela a gente pode vencer a tentação, né? E ali está em Efésios 6 tudo que a gente necessita. É só nos revestirmos dela e nós vamos vencer. Eu sei que é uma luta que tem horas que nós perdemos, mas nós podemos vencer essa luta, porque o apóstolo João fala: maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Podemos trazer o nosso coração e a nossa mente cativa em Cristo Jesus, né? Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. A gente tem que pedir auxílio,
né? Eu, pelo menos, quando estou cansada demais, não sei o que eu falo, Senhor, renova as minhas forças. Porque lá em Isaías tem a promessa de Deus que diz que aqueles que renovam suas forças, eles renovam suas forças e subirão como águias. Então a gente tem que pedir ao Senhor, é Ele quem nos dá força, capacidade. Então Ele também vai nos dar condições de vencer as tentações. Esse corpo, ele está corrompido, mas nós podemos vencer. Vamos abrir aí a nossa lição lá na conclusão. A gente tem que lembrar que o que Jeremias fala, através do o Senhor fala, né, ao contrário, através de Jeremias, que o nosso coração é corrupto, né, mais do que todas as coisas. Então a gente tem que trazer ele e a nossa mente cativa em Cristo Jesus. A nossa conclusão, ele diz assim: nossa natureza é manchada pelo pecado e nós somos pecadores. O pecado é responsável pela transformação da boa criação do Éden na criação desfigurada deste mundo caído. A partir de Adão, como o primeiro ser humano, nosso representante pactual, o pecado se espalhou por toda a humanidade, contaminando tudo o que somos e temos, em graus diferentes. Mas alcançando todas as pessoas, com a exceção única de Cristo, aquele que cumpriu a aliança e redime seu povo dos seus pecados. Jesus Cristo é o segundo Adão, que rejeitou Satanás e suas obras, assumiu a culpa dos seus eleitos. Ele é o prometido descendente da mulher que esmagaria e esmagou a cabeça da serpente. A queda e a morte são nossas em Adão. A redenção e a vida eterna são nossas em Jesus. Louvado seja o seu nome. Gosto muito, né? Eu vi uma mensagem e o pastor falando sobre o Apocalipse. Ele explicou lá o Apocalipse todo, foi estudando. Nós já vamos estudando, mas uma coisa que me chamou a atenção foi quando ele fala sobre a queda da grande meretriz, que é a Babilônia. Nós vivemos na Babilônia, né? E aquele cântico tão bonito que fala que a Babilônia não é o nosso lugar, né? Por isso que Jesus diz, vós estáis no mundo, mas nós não sois do mundo, né? Até tem um cântico nosso aqui que ele fala que do mundo eu não sou, né? Nós fomos comprados, mas estamos aqui ainda, né? Vivendo nesse mundo corrupto, né? Somos sal aí, luz da terra. Eu sei que muitas das vezes a nossa luz está muito fraca, mas a luz fraca, né? Ela ilumina nas trevas, né? O pouco sal, né? Sal demais estraga, mas pouco sal também ainda salga, né? Então, nós somos chamados para sermos sal e luz da terra, né? E vivemos nessa terra. Então, é o que a gente faz aqui. De uma mesma boca procede bênção e maldição. E o que Tiago fala? Não é bom que seja assim, né? Por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus, né? O que mais a gente tem alimentado mais? O Espírito ou a carne? Né? Quantas vezes a gente pergunta, assim, que eu tenho uma resposta para dar, a gente pensa duas vezes, né? Respondo na carne ou no Espírito? A gente ainda tem esse pressuposto ainda para pensar, né? Mas o mundo não tem isso. Hoje, quando nós lemos aqui, lá, o Salmo 1, que ele fala, o seu prazer está o quê? Na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Né? Ele é como árvore plantada junto à corrente de água. Por que ele fala que ele é junto à corrente? Porque é dela que ele se alimenta. É dele que ele tira o sustento. Né? E o Senhor fala que nós somos videira. Né? Somos os ramos da videira. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem manda a seiva para os seus galhos. Né? E quando não chega, Ele o quê? Ele pega e Ele
fica sem vida, e ele diz, ele corta e joga fora, porque não serve para nada. Então, que nós possamos buscar a vida no Espírito Santo de Deus. E eu vou terminar a nossa lição lá lendo lá em 2 Coríntios, nós vamos abrir todo 2 Coríntios 5, 18 a 21. Quando você vir tudo escuro, 5, 18 a 21. Quando você vir tudo escuro, você lembra do que o Paulo fala. Cristo em vós, esperança da glória. Quando você vir tudo escuro, você lembra. Temos poder, né? Temos, porém, este poder em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja de vós, e sim de Deus. Né? Então, vamos ver. Esse é o nosso ministério, né? O que foi nos dado em Cristo Jesus. Leiamos todos. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Eu vou levar.